Boa tarde a todos. Nós iniciamos o 11º Círculo Literário Virtual do portal Entre Textos. Diferentemente das edições anteriores, nós hoje viveremos uma edição temática. E uma edição que tem como tema um assunto que a todos nós é bastante caro: esperança. Nunca na história humana das últimas gerações essa palavra teve um significado tão expressivo como tem agora para nós. E para viver os sentidos dessa palavra, nós não vamos, num primeiro momento, dissecá-la à luz da filosofia, da sociologia, de qualquer que seja o campo de humanidades. Nós iremos vivenciar essa palavra lendo textos que tematizam ou dialogam sobre o assunto e, naturalmente, que examinando os diversos sentidos que essa palavra é capaz de gerar para cada um de nós. Selecionamos, então, cada um de nós selecionou o seu poema. Nós iremos aqui obedecer uma ordem que é uma ordem alfabética do leitor, é a ordem da letra do nome de cada leitor e não a dos autores selecionados. Agradecemos a cada um dos que estão aqui nesse momento e esperamos que essa tarde seja muito agradável. Eu irei projetar o arquivo. Nos permitam aqui fazer a projeção do arquivo. Nós começamos com o poema A Esperança, obedecendo aí a ordem alfabética, um poema de Augusto dos Anjos, que será lido e comentado pelo professor Carlos Evandro Eulário. Fique à vontade, professor. Boa tarde. Habilite seu microfone, professor, por favor. Boa tarde a todos. Eu gostaria de compartilhar nesse encontro o poema A Esperança, de Augusto dos Anjos. Antes, porém, eu gostaria de tecer, Dilson e os colegas aqui presentes, gostaria de tecer um pequeno comentário sobre o autor e sua poesia, de um modo geral. A respeito de Augusto dos Anjos, a crítica o tem visto como um poeta que escreveu apenas o livro de poemas Eu. Esse livro foi publicado em 1912, portanto, em vida do poeta, que viria a falecer em 1914, aos 30 anos de idade. A obra continha apenas 58 poemas. Em 1920, por iniciativa do governo da Paraíba e com a ajuda do amigo Horri Soares e da viúva Dona Esté de Fialho, veio a lume a obra Eu e Outras Poesias. Nesse livro, além dos 58 poemas, a obra Eu e Outras Poesias... nesse livro, além dos 58 poemas, conhecidos na obra anterior... Eu acho que sim. Desative. Ao acréscimo de mais 48 textos. Em 1928, também na Paraíba, é publicada a obra póstuma Eu, Outras Poesias, Poemas Esquecidos e Versos de Circunstâncias, que reúne um grande número de poemas do autor produzidos em diferentes fases de sua vida. Essas edições são ignoradas do grande público brasileiro, principalmente dos autores de historiografia literária, que passam a registrar apenas a obra Eu
e outras poesias, publicada pela editora Civilização Brasileira. A edição mais recente data de 1998. Dessa obra advém todo o estudo que hoje conhecemos sobre o poeta, que dá ênfase apenas ao aspecto pessimista de sua produção literária. Aqui destaco apenas um exemplo do que se tem afirmado a esse respeito. Trata-se do depoimento do professor Alfredo Bose, em sua História Concisa da Literatura Brasileira, publicada pela editora Cultrix em 2007. Diz o professor Bose sobre Augusto dos Anjos: sua popularidade deve-se ao caráter original, paradoxal e até mesmo chocante de sua linguagem, tecida de vocábulos esdrúxulos e animada de uma virulência pessimista sem igual em nossas letras. Seus processos literários, basicamente projetivos, situam-se entre uma retórica científica dos anos 1870 e a inflexão simbolista dos princípios do século. Em trabalho recente, a professora Veruti Domingos de Almeida, mestra em linguagem e ensino pela Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba, e professora também da Universidade Estadual da Paraíba, ressalta em sua tese sobre o poeta que, embora essas tônicas que se consagraram estejam corretas, a leitura integral da obra completa do poeta nos chama a atenção para outras dimensões desta poesia. Visto que o poeta também cultivou um estilo diferente da lírica irreverente que o dominou, revelando-se uma figura contrária àquela que vem sendo propagada como única. Nessa perspectiva, destacam-se os poemas de cunho otimista, os quais, conforme a autora, não deveriam ser taxados como inferiores e indignos de atenção da crítica e do leitor, pois muitos seguem o estilo do poeta, como a predominância de sonetos, versos bem metrificados, rimas e ritmos bem elaborados e o vocabulário esdrúxulo. Para Almeida, a riqueza de imagens, a elaboração das metáforas e a sonoridade acentuada tornam alguns desses poemas da fase otimista tão atrativos e fruitivos quanto os poemas da face comum e mais conhecidos do poeta. Bom, diante dessas considerações, passemos então ao poema. Trata-se do soneto em decassílabos, com cesura sempre na sexta sílaba métrica. Portanto, a esperança. Leiamos. A esperança não murcha, ela não cansa, também como ela não sucumbe à crença. Vão-se sonhos nas asas da descrença, voltam sonhos nas asas da esperança. Muita gente feliz não pensa. No entanto, o mundo é uma ilusão completa. E não é a esperança por sentença este laço que ao mundo nos manieta? Mocidade, portanto, ergue o teu grito, sirva-te a crença do fanal bendito, salva-te a glória no futuro, avança. Eu, que vivo atrelado ao desalento, também espero do fim do meu tormento, na voz da morte a me bradar. Descansa. Em síntese, no poema de Augusto dos Anjos, a esperança não fenece, porque faz parte da natureza humana. Mesmo nos momentos de descrença, os sonhos que almejamos sempre renascem. Só a esperança impulsiona em suas asas os sonhos que acalentamos e nos fazem revigorá-los a cada dia de nossa existência. O ponto alto do soneto é o alerta à juventude, aos jovens, para que não desistam do sonho, sinal luminoso que
os guiará para um futuro radiante e promissor. Verifica-se também que no último terceto do soneto, o poeta dialoga com o pensamento de Thomas Hobbes, expresso na obra Natureza Humana, de 1640. Para o filósofo, a esperança é a expectativa de bem futuro, como o medo é expectativa de mal. Mas, quando agindo alternadamente em nossas mentes, há algumas causas que nos fazem ter a esperança de bem. E, se as causas que nos fazem ter a esperança de bem forem maiores do que as que nos fazem ter a esperança de mal, a paixão é toda a esperança. Se ocorre o contrário, é medo. A privação absoluta de esperança é desespero, e um grau menor dessa privação é desalento. Se atentarmos para a leitura do segundo terceto do soneto de Augusto dos Anjos, veremos que ainda nos momentos de desalento, a esperança é companheira do eu lírico que, por meio dela, também espera o fim de seus tormentos. Mesmo se referindo explicitamente à morte, ele mantém vivos em seu espírito o tom e a crença no poder transcendente da esperança. Era essa a minha reflexão sobre o poema. Obrigado, professor Carlos. Nós passamos ao poema Consolo na Praia, cuja leitura de encantamento será realizada pelo poeta Diego Mendes Souza. Fique à vontade, Diego. Boa tarde a todos os ilustres intelectuais presentes, em especial o mestre Rojo Samuel. Quero dizer ao Dilson Lages Monteiro que o motivo desse encontro foi muito feliz. Realizar, no fim do ano de 2020, assim, um ano de grande mau humor, que a gente vai ver aí no poema de Drummond. Ele questiona essa questão do humor e promover uma leitura compartilhada, cujo tema é esperança em poesia. Além de ser um lenitivo para a alma, Dilson, é também uma realização de fé. Pois eu escolhi o poema Consolo na Praia, de Carlos Drummond de Andrade. Esse poema encontra-se no livro A Rosa do Povo, de 1945, um livro publicado no fim da Segunda Grande Guerra Mundial. E aí vem Drummond com Consolo na Praia. Vamos, não chores. A infância está perdida, a mocidade está perdida, mas a vida não se perdeu. O primeiro amor passou, o segundo amor passou, o terceiro amor passou. Mas o coração continua. Perdeste o melhor amigo. Não tentaste qualquer viagem. Não possuis casa, navio, terra, mas tens um cão. Algumas palavras duras, em voz mansa, te golpearam. Nunca cicatrizam. Mas, e o humor? A injustiça não se resolve. A sombra do mundo errado. Murmuraste um protesto tímido, mas virão outros. Tudo somado, devias precipitar-se de vez nas águas. Estás nu, na areia, no vento. Dorme, meu filho. Drummond começa aí com um poema imperativo, né, em seus 24 versos e 6 estrofes. E como humanista, né, como poeta, também tenho confiança na humanidade. E assim como Drummond, que falou em seu poema, né, de esperança, que ele confia no tempo e que esse tempo seja, sim, uma grande expectativa, por isso que somos todos dotados de esperança. E o poeta começa, né, com esse imperativo, vamos, não chores, porque ter esperança é saber ter a espera. E ele diz, a infância está perdida, a mocidade está perdida, mas a vida não se perdeu. A gente tem que ter esse luzeiro, é como o professor Carlos Evandro estava falando aí, quando mencionou esse soneto de Augusto dos Anjos, eu estava vendo que ele fala muito em crença, né, e não deixar que a descrença se sobreponha
as questões humanas, né? Então, esperança é espera, e para mim essa espera é luz. Até o título desse poema é arrebatador, né? Consolo na praia. O mar é uma força assim, indomável da natureza que melhor se veste de esperança. E mirar o mar é a certeza de que a evolução das ondas é tudo somado. Devias precipitar-se de vez nas águas. E aí volta a Drummond, estás nu, na areia, no vento, dorme, meu filho. Ou seja, ler poemas é ter em si esperança. Poesia é esperança. E esperança é a espera de milagres, acontecimentos realizáveis que são os bisturis de operação de um poeta. E é isso a grandeza de Carlos Drummond de Andrade, é trazer essa luz, né? Essa visão ilusória, essa visão utópica, mas essa visão de expectativa e de perspectiva, de confiança na natureza humana. As coisas podem ter passado, mas sempre fica o que é melhor, né? Sempre fica, a gente perde os amigos, não tentamos qualquer viagem, mas possuímos casas, navio, terra, ou não, mas temos um cão que é um gesto de amizade. Então, esperança é essa espera de luz, é essa vocação para coisas extraordinárias. É isso, Dilson. Muito obrigado, Diego. Muito obrigado. Passaremos ao poema seguinte, Ouvir Estrelas, de Olavo Bilac, cuja leitura ficou sob minha responsabilidade. Direi ouvir estrelas, certo perdestes o senso, e eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto, e abro as janelas, pálido de espanto, enquanto conversamos, cintila Via Láctea, como um pátio aberto, e ao vir do sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu. Que conversas com ela, o que te dizem, quando estão contigo? Ah, amai para entendê-las. Ah, pois só quem ama pode ouvir estrelas. Por que nós selecionamos este poema? Me permitam aqui eu começar o diálogo com o texto, examinando aqui o plano da expressão, do conteúdo e não da expressão, mas a partir daquilo que esse texto me permite lembrar. Lendo este poema, eu me lembro de quê? Uma das imagens mais belas que ocorre à minha lembrança é uma imagem da infância. E nela particularmente, o que habita é a imagem, é a lembrança da infinitude de estrelas no céu da minha infância, na zona rural de minha cidade natal. Exatamente porque essas estrelas, elas ao tempo em que eram infinitas, elas apareciam num tempo sem energia elétrica, ou num tempo de energia elétrica à base de óleo diesel, de energia elétrica sob medida. Nós tínhamos a impressão de olhar para aquele céu e acreditar que aquelas estrelas, que nós acreditávamos estar muito perto de nós, tinham uma matéria muito viva. Aquelas estrelas, mais do que elementos de decoração no céu, elas muitas vezes adquiriam nomes, e nós tínhamos a impressão de que a terra e o céu estavam sempre muito pertinhos um do outro. Acerca do poema, precisamente, esse poema é sobretudo uma interlocução. Nós temos aí um eu que mantém uma interlocução com o eu. É possível que alguém diga que essa interlocução está para além disso,
Mas essa interlocução em minha leitura é sobretudo uma interlocução com eu e uma interlocução que procura valorizar exatamente o quê? A beleza da contemplação, numa influência aí fortemente romântica, nos resquícios do poeta de uma visão romântica e, podemos dizê-lo, bastante subjetiva da realidade que o cerca. E através, essencialmente, de quê? De um elemento etéreo que é a estrela. Um elemento que sempre estará aí sob nossa contemplação. Então, todo o poema é exatamente uma interlocução sobre o sentido de contemplar o belo. Sobre a lógica da contemplação da beleza. Seria essencialmente insanidade? O que há de alógico na contemplação daquilo que nos apresenta belo, de acreditarmos que aquilo está tão perto de nós, de sonharmos com aquilo que nós contemplamos? É, ao mesmo tempo, uma capacidade que nos surpreende. O poeta enfatiza isso muito claramente. Pálido, a voz lírica, né, enfatiza isso muito claramente. Pálido de espanto. Para que expressão ao mesmo tempo tão singela e ao mesmo tempo tão comunicativa para expressar a ideia de ser tomado da emoção súbita e descontrolada do inesperado. Mas esse poema, ao mesmo tempo em que vai nos apresentando essa surpresa, essa ideia de surpresa, também vai chamar a nossa atenção para a nossa condição de finitude em relação a tudo aquilo que nos cerca. Enquanto conversamos, cintila a Via Láctea como um pátio aberto. Então isso nos dá a nossa dimensão muito clara nesses versos, da nossa condição de finitude diante de tudo aquilo que nos cerca e sobretudo diante de quê? Da natureza. Nós passaremos, mas a natureza permanecerá. Ou pelo menos nós sonhamos ou acreditamos que ela permanecerá de alguma forma, menos ou mais degradada, e alguns elementos da natureza nós acreditamos que será até possível de nós termos maior ou menor dificuldade de apreciá-los. Mas eles permanecerão, eles estarão, nós é que seremos finitos. E é exatamente a nossa condição de amar, não há loucura nisso, porque é a nossa condição de amar que faz com que nós possamos contemplar. É exatamente a ternura em admirar, é o desejo de ternura que nos move. E aí é possível que ouvir estrelas seja plantar a esperança nos sentidos. Ouvir estrelas seria plantar a própria esperança nos sentidos. Então, no momento em que nós vivemos, esse poema que nos chama à admiração do belo permanece, no meu entendimento, como sempre o será, extremamente atual. Eu passo a palavra ao leitor seguinte, o poeta Elmar Carvalho, que irá ler Contraste, do padre Antônio Tomás. Eu queria só fazer uma ressalva, caríssimo Elmar. Eu estou reproduzindo aqui no final do texto uma referência de um blog onde é possível encontrar uma biografia do padre poeta. Fique à vontade, Elmar. Habilite seu microfone, por favor. Primeiro, eu vou ler o poema sem nenhum comentário e depois, então, direi algumas palavras. Quando partimos no verdor dos anos, da vida
pela estrada florescente. As esperanças vão conosco à frente e vão ficando atrás os desenganos. Rindo e cantando, céleres ufanos, vamos marchando descuidosamente. Eis que chega a velhice de repente, desfazendo ilusões, matando enganos. Então, nós enxergamos claramente como a existência é rápida e falaz, e vemos que sucede exatamente o contrário dos tempos de rapaz. Os desenganos vão conosco à frente, e as esperanças vão ficando atrás. Muito bem. Diz o poeta Dante que na porta de entrada do inferno estava lá a frase macabra, sinistra, lasciata ogni esperança voi que entrate. Deixai toda a esperança, ó vós que entrais. Mas eu já penso o contrário. Eu penso, ao contrário de Dante, que o inferno é exatamente quando nós não temos a esperança. Quando nós temos esperança, por pior que seja a situação, nós sempre estaremos animados, sempre temos aquela força que nos move para frente. Porém, quando perdemos a esperança, por mais que tenhamos, é como se nada tivéssemos. É o que eu penso. Como todos sabem, a esperança é uma das 3 virtudes teologais. No caso, a esperança, mais a fé e a caridade. Havia outrora até quem contrapunha a caridade acima da esperança, porque se dizia que um amor sem ação seria uma coisa falaz, seria uma coisa inerte, ao passo que a caridade seria o próprio amor seguido de ação. Mas, na verdade, Paulo não pensa assim. O apóstolo Paulo não pensa assim, nem eu tampouco. Eu acho que o amor está acima de tudo, porque é o amor que faz com que surja a própria caridade. O amor é o dom supremo. Então, nesse poema, se revela que, na juventude, e isso ocorre constantemente, eu mesmo senti isso. Na juventude, a pessoa, até pela própria saúde, você é cheio de sonhos, de esperança, você tem aqueles sonhos de conquista, de conseguir as coisas, de se tornar, sei lá, o maior poeta do mundo, etc., de vencer tudo. Mas depois, quando vem a velhice, a própria falta de saúde, a própria decrepitude já empurra a própria pessoa ao desânimo. Não esquecer que passamos pela maturidade, em que haveria como que um equilíbrio. Ainda um pouco da juventude e o equilíbrio da maturidade ainda com vigor, ainda com a força, ainda com aqueles sonhos, com as esperanças. E a velhice é sempre associada à desilusão, aos desenganos, à desesperança, como disse o poeta Padre Antônio Tomás. Padre Antônio Tomás, que não quis reunir os seus poemas em livros. Aliás, ele, no seu testamento, pediu expressamente que os seus poemas não fossem reunidos em livros. E ele também, no testamento, pediu que fosse
na sua sepultura, ela fosse colocada ao resto do chão mesmo, não tivesse nada que distinguisse do restante do piso, não se colocasse data nem nome para que ninguém soubesse que ali ele estava enterrado. Isso poderia ser visto como uma humildade, mas há quem diga também que quem se preocupa com os seus próprios funerais já é uma prova até de orgulho, de falta de humildade. Mas não estou aqui para julgar essa questão aí do padre Tomás. O que eu teria a dizer que o meu amigo Rios, Batista Rios, um juiz de Parnaíba, aposentado, João Batista Rios, ele era para estar aqui presente. Mas como ele é diácono e tinha uns afazeres, não pôde. Então, sou amigo do Batista Rios e fui muito amigo do saudoso pai dele, o senhor Nestor Rios, entregue à caridade, entregue à Igreja Católica, e um homem que, com pequenos donativos, construiu uma vila para velhos. Então, o senhor Nestor, pai do Rios, foi acólito do padre Antônio Tomás. Quero fazer essa referência como homenagem ao Rios e como homenagem ao saudoso Nestor, seu pai. Mas esse poema aí do padre Antônio Tomás encontra similitude com um poema do nosso poeta maior, com o nosso da Costa e Silva, O Homem que Vai. Eu até gostaria de lê-lo, mas não irei fazê-lo para não tomar aqui muito tempo. E, de certa forma, ele também se aproxima do poema As Pombas, do nosso Raimundo Corrêa. Aliás, Raimundo Corrêa tinha ódio desse negócio de poeta das pombas. Ele detestava esse epíteto, essa alcunha, né? Muito bem. Então, eles foram contemporâneos. O Raimundo Corrêa foi o primeiro a nascer e o primeiro a morrer. Mas foi contemporâneo do nosso da Costa e também do padre Antônio Tomás, embora o Raimundo Corrêa tenha sido o primeiro a morrer. Então, se os amigos cotejarem esses três poemas, vão ver que eles têm essa questão da juventude e da velhice. E isso é observado também na natureza. Se não vejamos, na alvorada, a gente acorda revigorado de um sonho, disposto ao trabalho, animado, e até o cantar dos pássaros nos parece mais alegre. Ao contrário, o poente, o cantar dos pássaros nos parece mais triste, e o véu da noite apagando tudo, destruindo tudo, como que aniquilando tudo, aniquilando a própria natureza, nos remete à tristeza, nos remete à desesperança. Isso perpassa nesses poemas. Então, se o nascer do sol é sempre associado ao princípio da vida, à juventude e à alegria, o poente é associado à tristeza, como isso perpassa nesses três poemas. E, por outra parte, no poema do nosso da Costa, que eu não li, ele diz que na juventude as graças vão desfolhando as flores e, ao final da vida, são as parcas que vão espalhando espinhos. Isso me faz lembrar o velho Cine Nazaré de minha infância. Ali havia o senhor Estácio, era o porteiro, e ele resguardava aquele pórtico de entrada do Cine Nazaré, que para mim era o próprio paraíso. Ele resguardava para que ninguém entrasse sem o ingresso. Era um verdadeiro Cérbero a guardar ali
mas ele guardava a porta de um paraíso cinematográfico, impedindo que a pessoa entrasse sem o seu ingresso. E, ao contrário, o Cérbero já impedia que as pessoas saíssem do inferno. Ele franqueava a entrada. Ele queria receber mais gente, mas, no entanto, impedia que as pessoas saíssem do inferno. É uma certa similitude que eu vejo. E a outra coisa que eu também vejo aí é que a criança, todo mundo quer afagar uma criança, todo mundo quer cheirar a criança, quer beijar, abraçar, aconchegar. Mas quem é, meus amigos, que afaga um velho, que beija um velho? Então fica ali o velho amargando a sua própria a sua própria decrepitude, a sua decadência física e da saúde e tudo mais. Então, é isso que esses poemas jogam. E, ao fim, há aqueles que, tentando vencer a tristeza, a depressão, entram como Sardanápalo, em busca do hedonismo exacerbado, em busca do prazer a qualquer preço. Ao fim, eles terminam se enfastiando com aquele exacerbamento nas comidas, no sexo e em outros excessos e tudo mais. Aí queria mais o Epicuro, que já tinha uma busca do prazer mais equilibrada. Enfim, se a pessoa acredita numa outra vida, ele acredita que no final da nossa vida, que vem com a velhice, geralmente, em condições normais, mas você tem a esperança de um prolongamento da vida. Se não acredita, há outros que dizem, bom, mas com a morte você não vai sofrer, poderá não ter prazer, não vai ter, vai ficar ali inerte, inconsciente, mas em contrapartida também não vai mais sofrer, não vai ficar nessa luta tremenda para vencer os obstáculos que às vezes a vida nos oferece. Mas eu, na realidade, eu sou um otimista. E, além de otimista, eu acredito em Deus e sei que a morte é apenas um pórtico de entrada para a continuação da vida em outras dimensões, porque, afinal, como disse Cristo, na casa de meu Pai há várias moradas. Obrigado. Vilmar, você fica à vontade para ler o poema do Da Corte Silva. Todos nós ficamos aqui curiosos para ouvi-lo. Você tem fácil aí, não tem? Eu faço, está bem aqui. Leia, por gentileza. O de Da Costa e Silva se chama O Homem que Volta. Quando fui, com o meu sonho ingênuo e lindo, pelas estradas amplas luminosas, vinham as graças desfolhando rosas, e os olhos para os céus sorrindo, a beleza da vida pressentindo. Quando vim, com o meu tédio miserando, pelos estreitos e áridos caminhos, iam as parcas espalhando espinhos. Baixei os olhos para o chão chorando e fiquei para sempre meditando. É isso aí. Muito obrigado. Está reproduzido aí o endereço onde é possível encontrar notas biográficas sobre o padre. Será em fotos.blogspot.com/2011/10 Padre Antônio Tomás o Príncipe. O Príncipe 12, .html. Vou passar então ao poema seguinte, o Andaime, que será lido por Hernani Getirano. Boa tarde, Hernani, fique à vontade.
tarde, todo mundo. Então, o andaime, Fernando Pessoa. Só avisando que aqui próximo tem um bar, pode ter algum barulho. E também de vez em quando passa aqui moto na rua, mas enfim. Então, o andaime. O tempo que hei sonhado, quantos anos foi de vida? Ah, quanto do meu passado foi só a vida mentida, de um futuro imaginado. Aqui à beira do rio, sossego sem razão, sossego sem ter razão. Este seu correr vazio, figura anônimo e frio, a vida vivida em vão. A esperança que pouco alcança, que desejo vale o ensejo, e uma bola de criança sobre mais de que minha esperança, rola mais que o meu desejo. Ondas do rio tão leves, que são sóis ondas, que não sois ondas sequer. Horas, dias, anos breves, passam verduras ou neves, que o mesmo sol faz morrer. Gastei tudo que não tinha, sou mais velho do que sou. A ilusão que me mantinha, só no palco era rainha, despiu-se e o reino acabou. Leve som das águas lentas, gulosas da margem ida, que lembranças sonolentas, de esperanças nevoentas, que sonhos, o sonho e a vida. Que fiz de mim? Encontrei-me quando estava já perdido. Impaciente deixei-me, como um louco que teme no que lhe foi desmentido. Sou morto das águas mansas, que correm por ter que ser, leva não só lembranças mortas, porque hão de morrer. Sou um morto futuro, um sonho me liga, só um sonho me liga a mim. Um sonho atrasado e obscuro, do que eu devera ser muro do meu deserto jardim. Ondas passadas, levai-me para o alvido do mar. Ao que não serei, legai-me, que cerquei com andaime a casa por fabricar. Bom, então assim, Fernando Pessoa é o tipo de artista, de poeta, que a gente tem que ter muito cuidado quando fala dele. Primeiro, pelos heterônimos. Então, esse daqui é o Ricardo Reis. E o próprio Pessoa, quando em páginas íntimas e de autointerpretação de Fernando Pessoa, que é de onde vem esse texto, o livro é de autoria de Rudolf Lind e Jacinto Prado. Eles pegam uma pequena nota do Pessoa sem data. Eu vou ler rapidamente. O andaime. Este título, embora da autoria de Caiero, não é, porventura, o que ele escolheria, mas sirvo-me dele para esta parte da obra, porque uma pessoa da sua família me contou que ele uma vez dissera, perto da morte, e falando desta obra fragmentária, não passo de um andaime. Prefácio. Leio e sou límpido nas minhas intenções. O que há de febre na simples vida, abandona-me uma calma completa, me invade. Todo o repouso da natureza está comigo. Bom, eu, basicamente, nesse livro também, onde esse texto é reproduzido, há vários comentários. E eu pegaria, assim, algumas citações, embora algumas não façam sentido, porque teriam que ser lidas na sua inteireza. Mas, por exemplo, alguém lá fala a frescura de impressões e o modo direto de sentir. Outro diz, mas Caiero desloca os nossos hábitos mentais. Outro diz, das tentativas de paganismo que o século passado produziu, não há uma como a proferida por Caiero, e por aí vai. E agora eu farei uma breve interpretação de como eu entendi o poema. Então, assim, estruturalmente, o poema possui 10 estrofes, com acento na 7ª sílaba de cada verso.
uma coisa que nos chama a atenção são os tempos verbais. Os tempos verbais, eles transitam de um pretérito perfeito, simples ou composto, eis sonhado, gostei, encontrei-me, para um presente esfarcelado. Há um deslizamento, um shift dos tempos verbais de um passado sonhado para um presente, de um futuro almejado para um presente que, quando chega nesse presente, simplesmente o que ele traz em ato se transforma em esfarcelamento, numa incapacidade. Por exemplo, sou mais velho do que sou. Leva não só as lembranças. Já sou um morto futuro. Só um sonho me liga a mim. Só cego sem razão. Este presente esfarcelado aponta para um futuro que seria, pois, a esperança. Então, o eu poético busca um passado traduzido em verbos no pretérito perfeito, tanto composto como simples. As amarrações são trazidas para um presente, onde se esperaria a priori que aí houvesse um afã de esperança, mas não há, porque esse presente, de tão inconsistente, ele se esfarcela. Então, assim, este mesmo futuro já traz em si uma aniquilação, que é a sua presentificação. Por exemplo, mas as mortas esperanças, mortas porque hão de morrer. Então, a gente teria alguma coisa como se fosse alguma coisa que eu me permitiria chamar de quântica. E nós sabemos que na física quântica, não há propriamente o passado, o presente e o futuro. Os três tempos coexistem. Então, o eu poético, ele vai ao passado, de onde ele bebe uma série de inferências, promessas, traduzidas, como eu falei antes, pelo pretérito perfeito. Estas inferências, estes afãs, são trazidos para um presente através de um shift, de um deslocamento. Esse presente é inconsistente, ele é esfarcelado, nele não há uma esperança, e isso é remetido para um futuro. As esperanças são postergadas para um futuro. No entanto, neste presente, onde se encontra o eu poético, ele já antecipa que este futuro já está aniquilado a priori. E deste futuro, o eu poético é remetido, ou remete novamente a um passado. E nas 10 estrofes, esse processo é repetido ad infinitum. A questão é a seguinte: se isso é verdade, parece ser, onde é que está a esperança? Muito bem. Então, é que o eu poético, Caeiro, sabe que o futuro é apenas o momento que será atingido pelo deslocamento, shift, o deslizamento do presente. Quando isso ocorre, o futuro presentificado não corresponde mais ao futuro pensado, almejado. A vida vivida em vão, este seu correr vazio do rio, não é? E da vida. Neste ponto, o futuro presentificado remete o eu poético, de novo, ao passado em vão, como eu disse. Estabelece, assim, como eu falei, a herança. As estrofes de 5 versos, com acento na 7ª sílaba, comporiam elas mesmas, no plano do sentido e da estrutura visual, o próprio andaime, né? Então, quando você vê lá as 10 estrofes, elas próprias comporiam visualmente a noção de andaime. Aliás, a palavra andaime só aparece no penúltimo verso. Andaime é o verso do poema, e ele só aparece no penúltimo verso. Muito bem.
que é no seguinte, no penúltimo verso da última estrofe: que cerquei com um andaime a casa por fabricar. Se encadeiam os dois... Aí a questão é a seguinte, então a gente tem que perceber em que momento o eu poético finalmente dará uma mostra de esperança. Então, talvez a chave seria a seguinte: se encadeiam os dois últimos versos do poema aos dois primeiros, nós teremos: que cerquei com andaime a casa por fabricar, o tempo que eu hei sonhado, quantos anos foi de vida. E tudo recomeça. Então, aparentemente, se submetido a uma leitura apressada, o poema Andaime, de Fernando Pessoa, estaria longe de ser um poema de esperança. Veja-se, por exemplo, a segunda estrofe. Aqui à beira do rio, só cego sem ter razão. Este seu correr vazio figura anônimo e frio a vida vivida em vão. A quinta estrofe, aleatoriamente. Gastei tudo que não tinha, sou mais velho do que eu sou, a ilusão que me mantinha só no palco era rainha, despiu-se e o reino acabou. Contudo, os dois últimos versos da última estrofe parecem guardar e revelar toda a esperança que o eu poético parece almejar, que são estes versos. Ondas passadas, valei-me para o alvido do mar. No entanto, o tradutor do poema para o espanhol, ele percebeu que deve ter havido um erro de grafia. Não seria alvido, mas seria ouvido, com L. E nesse sentido, esta palavra, ouvido, ela guardaria aí sim a ideia de esperança, porque o ouvido é aquilo pelo que se espera, onde há uma nesga de esperança. Então, o verso correto, segundo esse tradutor de Pessoa para o espanhol, seria assim: ondas passadas, levai-me para o ouvido do mar. Como eu disse, né? O ouvido é o ato, o efeito de olvidar-se, esquecer-se. O ouvido é o estado de repouso, de quietude, de adormecimento, descanso, letargia. Então, o eu poético buscaria nessa quietude, neste ato de repouso, de adormecimento, finalmente, a esperança. Depois destes dois versos, que são os únicos em que o eu lírico, fazendo uso de um vocativo, ondas passadas levai-me, parece ainda apostar em algum resquício de esperança, ao apelar às ondas passadas, de novo o fluxo temporal aparece. Ao que não serei, legai-me, que cerquei com um andaime a casa por fabricar. E aí, finalmente, a gente percebe que o eu poético usa fabricar e não construir outro verbo. Porque o ato de fabricar, ele implica que o sujeito parte de matérias-primas. Haveria matérias-primas a priori, das quais, no caso, o eu poético, busca para construir a sua própria esperança. Então, concluindo, as ondas passadas, elas seriam esse ente, essa nesga da natureza, e aí está a situação, onde o eu poético buscaria a credibilidade para que o andaime finalmente seja colocado, exposto, para que ele fabrique a sua casa / poema / obra literária. Como nós sabemos, o Fernando Pessoa abriu mão de toda a sua vida pessoal, digamos assim,
para a edificação de sua obra. Então é isso, Gilson. Muito obrigado, Hernani. Eu queria só dizer do prazer que estou aqui tendo em ter o professor Carlos Evandro e a professora Rios, que foram meus professores na Federal do Piauí. Tempos bons. Feito registro. Passamos a palavra ao poeta e médico Luiz Ayrton Santos para a leitura de Não Pode Tirar Minhas Esperanças, de Camões. Fique à vontade, Luiz Ayrton. Bom, boa tarde a todos. Eu queria inicialmente agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, com esse grupo tão seleto. Parabenizar o professor Gilson Lages por mais uma vez encontrar força para manter acesa essa discussão poética que enriquece a todos, né? E seria muito bom ter a oportunidade da expansão desse projeto da Entre Livros, né? Poder fazer nascer o gosto pela poesia em pessoas mais jovens. O poema, e com o tema esperança, eu até já trabalhei em outros momentos, uma esperança grandiosa que concorre com a desilusão, ou uma esperança pequena, como um fio de fogo, que mesmo sendo fogo, pode crescer. Nessa estrutura do tema da esperança, a gente encontra na literatura vários poemas que envolvem e buscam isso. E assim resolvi buscar Camões. Camões porque, sem dúvida, lembrar a todos nós que a nossa língua ela se mantém tão importante no mundo atual e ela nasce dentro da poesia. É Camões que vai dar o empurrão, né? Ela não nasce na prosa, ela nasce exatamente nos poemas de Camões, feito à espada, feito no galope e feito acompanhando o Renascimento, né? Então, assim, é interessante lembrar isso como língua portuguesa, porque é em Camões que nós temos tudo isso. E Camões é um clássico, né? Mas ele não é só um clássico por ser antigo, é porque ele tem forte identidade. Acho que a poesia é como um quadro que se pinta. É preciso a gente dar identidade ao poeta. A gente saber reconhecer o poeta sem que aquele poema esteja escrito o nome dele. E claro que nós encontramos isso nas artes plásticas em várias pinturas, né? Existe alguns artistas como Picasso que conseguiram dar identidade nas várias fases da sua vida de pintor. Então você tem o cubismo, você tem o retratismo, você tem a fase azul, e quando nós vemos um quadro desse, a gente não precisa buscar nem assinatura, a gente sabe ali é Picasso. A poesia é mais ou menos assim. E é por isso que eu acho que os trovadores, eles têm uma margem muito pequena de mudança. Então, praticamente, quem faz trovas são muito semelhantes, né? Quem escreve de uma forma semelhante. O próprio simbolista, a gente vê uma semelhança muito grande entre os poemas, mesmo de poetas diferentes. Quando a gente encontra a identidade, e aí foi muito bacana a gente ter começado aqui com Augusto dos Anjos, porque é um poeta de extrema identidade. Nós identificamos sua poesia só pelo texto, só na leitura. E é como se faz com Cora Coralina, como se faz com Mário Quintana, como se faz com Vinícius de Moraes, né? E até alguns poetas mais recentes, como Braulio Bessa, em que a gente vê perfeitamente uma identidade. Nós conseguimos chegar ao poeta apenas pelo texto, assim como no quadro pintado à nossa frente. E Camões é tudo isso. Camões tem uma forte identidade, seu texto, de longe, nós reconhecemos, e aí escolhi um poema chamado Não Pode Tirar-me as Esperanças, extraído do seu livro de sonetos, e é o soneto clássico, né? 14 versos, como todo bom soneto, e em decassílabos também. E aqui eu vou ler o poema para vocês. Chama-se assim: Não pode tirar-me as esperanças.
Busque amor, novas artes, novo engenho, para matar-me e novas esquivanças, que não pode tirar-me as esperanças, que mal me tirará o que não tenho. Olhai de que esperanças me mantenham, vede que perigosas seguranças, pois não temo contrastes nem mudanças, andando em bravo mar, perdido lenho. Mas conquanto não pode haver desgosto, onde esperança falta, lá me esconde amor o mal, que mata e não se vê. Que dias há que na alma me tem posto um não sei que nasce não sei onde, vem não sei como e dói não sei porquê. Então, é um poema que mostra antagoniza o amor e a esperança, onde entregar-se ao amor, de certo modo, é perigoso, porque nós desejamos o amor, mas ele pode realmente destruir muita coisa do que nos resta. E se você tem a esperança como um fio de fogo em si, pode vir o amor que desejamos, que a esperança vai conseguir sobreviver ao que o amor possa lhe trazer. A esperança presente, o amor pode vir fazer todos os seus prediletos sabores e até sofrer. Acho que isso foi mais ou menos o que o poeta quis dizer. E é um poema extremamente interessante, fácil de declamar, apesar de ter sido escrito há muito tempo. E espero que a gente possa ter colaborado um pouco também para esse debate com vocês. Muito obrigado, Luiz Ayrton. Obrigado. Nós passamos ao poema de Drummond, Mãos Dadas, cuja leitura será realizada pelo contista J.L. Nascimento. Boa tarde, João Luiz. Habilite o microfone, João Luiz. Estamos ouvindo. Me ouve, Edilson, não? Estou ouvindo, estou ouvindo. Gente, professor, eu queria pedir desculpa pelo acesso tardio. Aumente um pouquinho o áudio aí do microfone. Só um instantinho, só um instante. Do computador. Melhorou ou não? Melhorou, mas ainda está baixo. Eu vou trocar aqui de fone de ouvido para ver se melhora. Só um instante. Por gentileza. Melhorou? Sim, ok. Estamos ouvindo Melhorou? Bem. Bom, como eu disse inicialmente, queria pedir minha desculpa ao professor Dilson. Primeiro, agradecer, evidentemente, e pedir desculpa pelo acesso tardio. Eu tive um problema aqui de queda de energia em casa. E, mais uma vez, parabenizar ele pela iniciativa. Eu que já fiz parte de um desses encontros, quando analisamos o meu livro de contos, Um Clarão Dentro da Noite. Quero saudar os demais participantes, o poeta Diego Mendes. Vejo que a professora Socorro Rios está aí, eu queria mandar um abraço para ela. A professora Rios fez a revisão de minha tese de doutorado em Direito Público, eu defendi lá na Unicinos, me foi bastante útil e eu agradeço bastante a professora e aos demais poetas presentes. Meu abraço. Bom, o meu fazer literário é mais a prosa. Como mais o professor Dilson me pediu que trouxesse um poema que falasse um pouco de esperança, e na minha cabeça me veio um poema que é muito caro, que é o poema do Carlos Drummond de Andrade, né?
Esse poema Mãos Dadas é de conhecimento de todos, evidentemente. Ele integra o livro, acho que é o terceiro livro do Drummond, se eu não estou enganado, O Sentimento do Mundo, um livro publicado na década de 40. E é um poema que fala por si mesmo, é um poema que é uma verdade, é uma ode à solidariedade, né? Se a gente imaginar que o tempo que nós estamos vivendo, 1940, né, na Europa já tinha uma guerra, uma Segunda Guerra Mundial, né, onde que revelava o fracasso do ser humano e, de um modo geral, da humanidade. E o Drummond, ele faz essa ode à solidariedade, né, de certo modo, rompendo com um individualismo. E é um poema que fala também de esperança, né? Embora 5 anos depois, ou anos depois, a gente veja que, na verdade, essa esperança ela foi sepultada. Se bem que depois do final da Segunda Guerra Mundial surge um novo mundo, né? E aí o tema da solidariedade vem com força, né? Sobretudo com as constituições que surgem na Europa, né, depois da Segunda Guerra Mundial, que muda um pouco essa visão de mundo, né, isso assim. Mas é um poema que fala também de 3 dimensões do tempo, né? Ele fala de uma memória, fala de um projeto, que é o futuro, e fala desse presente, que muitas vezes é um instante fugidio, mas ele dá a ideia de que finca os pés no presente. Quando ele, no início do poema, ele diz que não vai ser um poeta de um mundo caduco, né? E o poema Mãos Dadas também, eu não sei fazer análise Na verdade, eu pensei que era só para ler. Quando eu vi os poetas aí comentando, eu fiquei preocupado. Mas, na verdade, esse é um poema que também, eu acho que isso está muito presente no livro Sentimento do Mundo. Ele é quase um metapoema, ele fala muito do fazer literário, né? E é um poema que revela o compromisso da poesia do Drummond a partir de então, né? Como se ele quisesse romper, não sei exatamente se os 2 livros anteriores, né, se é um rompimento com os 2 livros anteriores, mas tem essa ideia de rompimento com o passado, né? Com o passado e a necessidade de se fincar os pés no presente, né? Ver o outro, a questão da alteridade, e isso muito por conta do contexto que se vivia na época. Então, eu vou passar a leitura do poema, e assim, acho que tem várias referências, um pouco implícitas ou não, mas eu acho que tem várias referências, inclusive a outros poetas, né, brasileiros. Então, a leitura do poema, né, ele começa assim: não serei o poeta de um mundo caduco, né? E já revela aí um rompimento com um determinado passado. É claro que e o Drummond jamais iria fazer isso. Nós não podemos romper com a memória, né? Um povo, uma comunidade não pode se dar ao luxo de romper, de esquecer a sua memória. Tem que ter memória. Mas ele, de certa forma, ele quer romper com um mundo caduco, né? Mas ele também diz, logo adiante, que também não cantarei o mundo futuro. E aí ele, né, se define. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero enorme realidade, o presente é tão grande, não nos afastemos muitos, vamos de mão dadas. E esse último verso, né, para mim é o verso mais emblemático, e, aliás, é o verso que dá título ao poema, né, vamos de mãos dadas. E aí está presente a questão da solidariedade, da alteridade, de como ver o outro. Aí ele mais adiante na segunda estrofe vai dizer que não serei o cantor de uma mulher, de uma história, né? Ou seja, não vai ser o cantor de uma questão individual ou pessoal, não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela, não distribuirei entorpecente ou cartas de suicida, não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é minha matéria. Mais uma vez, ele firma o compromisso com o tempo presente, né? De não ser alienado, né? De ver a realidade, né? O tempo é minha matéria, o tempo presente,
os homens presentes, a vida presente. Eu não sei se tem alguma nessa segunda estrofe, algumas referências, eu não vou arriscar para também não ser um pouco leviano, mas eu acho que tem algumas referências a alguns poetas e poemas da nossa poesia, tá? Mas, enfim, nessa segunda estrofe, ele reafirma o seu compromisso com o tempo presente, na medida em que ele diz que o tempo é minha matéria, e ele faz a escolha pelo tempo presente. Ok, professor Dilson, pode passar. Muito obrigado, João Luiz. Então é isso, basicamente seria isso. Nós iremos viver o poema Receita de Ano Novo, que será lido pela professora Socorrios Magalhães. Boa tarde. É um prazer participar desse recital de poesia que o professor Dilson promove no momento em que nós estamos vivendo uma situação atípica, né? Essa questão da pandemia, em que o mundo inteiro está com medo, está vivendo um momento de desesperança, de desânimo. E esse convite do professor Dilson para ler, para selecionar e ler um poema que falasse de esperança, me agradou muito, porque eu acho que a poesia ela sempre tem uma mensagem para nós. Eu já li em algum lugar, não sei quem disse, mas eu guardei que melhor do que a obra de autoajuda, né, o livro de autoajuda, a poesia tem muito mais a nos oferecer em termos de autoconhecimento, de mudança, né, de vida, de mudança de conduta, de comportamento, para melhor viver nesse nosso mundo que, às vezes, se apresenta de forma tão conturbada, como é nesse momento que a gente está vivendo agora. Então, por isso, eu, depois de procurar alguns poetas, algumas obras, eu me fixei nesse poema Receita de Ano Novo, do Carlos Drummond, né, que está sendo aqui talvez o poeta mais citado nesse recital de hoje. E esse poema Receita de Ano Novo é um poema longo, por isso eu não vou depois fazer nenhum comentário depois da leitura, porque o poema ele é autointerpretativo. Então, à medida que a gente vai lendo, cada um de nós vai interpretando, vai compreendendo o que a voz poética está a nos dizer. O Drummond deu esse título de Receita de Ano Novo, mas, na verdade, esse texto poético não é uma receita, né? Ele usa a forma de receita, mas o que ele vai dar para a gente é uma não-receita, né? O que não é um ano novo, como é que não se tem um ano novo. E esse poema eu acho muito adequado para esse momento. Nós estamos no final do ano de 2020, estamos na expectativa de um ano novo, que seja diferente desse ano que nós estamos vivendo agora, e que ele realmente seja novo no sentido de que tudo que esse ano de 2020 trouxe de ruim para a humanidade seja compensado no próximo ano, que algo de novo aconteça, né? Que o ano não só dissipe os males do ano de 2020, mas que ele seja realmente novo como nunca fora antes. Né? Um ano que ele, como o Drummond diz, que seja novo, mas que cada um tem que fazer com que esse ano seja novo. Né? Então, na verdade, a mensagem final é que não existe receita de ano novo. Né? Que o ano novo ele vai existir para cada um que souber
tirar de dentro de si esse novo ano, essa maneira nova de viver. Eu quero dizer também que eu estou muito feliz de estar revendo aí alguns amigos, alguns ex-colegas, professor Carlos Evandro, o meu ex-aluno Hernandes de Tirana, o João Luiz Nascimento, grande escritor, enfim, o professor Luiz Ayrton também, todos os amigos que estão aí presentes, me dão um enorme prazer de reencontrá-los. Bom, então esse poema Receita de Ano Novo é escrito em versos livres, como de se esperar, do Drummond, poeta modernista. Então, ele utiliza os versos livres e é um poema relativamente longo. Por isso, eu vou, sem mais delongas, vou começar a ler o poema e, depois da leitura, eu não farei nenhum comentário por ser desnecessário, não carecer de interpretação. Então, receita de Ano Novo. Para você ganhar belíssimo Ano Novo, cor de arco-íris ou da cor da sua paz, Ano Novo sem comparação com todo o tempo já vivido, mal vivido, talvez, ou sem sentido, para você ganhar um ano não apenas pintado de novo, remendado as carreiras, mas novo nas sementinhas do vir a ser, novo até no coração das coisas menos percebidas, a começar pelo seu interior. Novo espontâneo, que de tão perfeito nem se nota, mas com ele se come, se passeia, se ama, se compreende, se trabalha. Você não precisa beber champanhe ou qualquer outra birita, não precisa expedir nem receber mensagens. Planta recebe mensagens? Passa telegrama? Não precisa fazer lista de boas intenções para arquivá-las na gaveta. Não precisa chorar de arrependido pelas besteiras consumadas, nem parvamente acreditar que, por decreto da esperança, a partir de janeiro as coisas mudem e seja tudo claridade, recompensa, justiça entre os homens e as nações, liberdade com cheiro e gosto de pão matinal, direitos respeitados, começando pelo direito augusto de viver. Para ganhar um ano novo que mereça esse nome, você, meu caro, tem de merecê-lo. Tem de fazê-lo de novo. Eu sei que não é fácil, mas tente, experimente, consciente. É dentro de você que o ano novo cochila e espera desde sempre. Muito obrigado, professora Socorro. Fique à vontade, Zé Maria. Obrigado, Gilson. Boa tarde a todos. Vamos conversar um pouquinho sobre Tiago de Mello e sua poesia. E depois, para mostrar essa poesia, acredito que de maneira desnecessária, porque o Tiago deve ser do conhecimento de todos vocês, com toda certeza. Mas vamos ler o poema Lição de Escuridão. Mas antes, falando um pouquinho do poeta. Tiago hoje está com 94 anos, está recluso há uns 2 anos, mais ou menos, que ele... e agora com a pandemia, então ele sumiu de uma vez por todas. Mas está bem de saúde, na medida que pode estar bem uma pessoa de 94 anos. E o Tiago fez parte... é um dos nomes mais importantes da geração de 45, da chamada geração de 45, que era, na minha opinião, antimodernista. Era antimodernista no sentido de ser anti o movimento de 22. Era uma geração mais formalista, mais espiritualista, enfim, abominava aquela história do poema piada, né, que foi a tônica
durante muito tempo dos modernistas. E o Tiago, num primeiro momento, ele tem 3 fases. Eu identifico na poesia dele 3 fases bem claras. A primeira fase, dos 2 ou 3 primeiros livros, uma fase espiritualista, uma fase existencialista também, talvez metafísica um pouco. A segunda fase, na década de 60, essa é conhecida de todos, né? Onde encontramos poemas como Estatutos do Homem, A Canção do Amor Armado, Faz Escuro Mas Eu Canto. São poemas e são livros de combate à ditadura que se instalou em 1964. E, por causa dela, Tiago amargou um exílio de cerca de 18 anos. Quando ele volta, em início dos anos 80, ele vem direto para Barreirinha, onde nasceu, em pleno Rio Amazonas, no coração da Amazônia, aqui no Amazonas. Barreirinha é uma cidade pequena, que tem todas as qualidades de uma cidade pequena, mas tem todos os males de uma cidade grande. Reproduzo palavras do próprio Tiago. Os males que se encontra hoje em qualquer cidade, droga, entre outras coisas. E, sobretudo, muita pobreza. Quando o Tiago chega em 1980, talvez ainda não tivessem chegado as drogas, talvez só o álcool mesmo, que é presente na vida do brasileiro, infelizmente, há muitos anos, há muito tempo. Mas a fome já existia. E é por isso que ele faz esse poema. E no livro Mormaço da Floresta, que marca a terceira fase dele, que é a fase voltada para a natureza, voltada para as questões da floresta amazônica, onde a crítica reconhece e o estigmatiza como poeta regionalista, né? O que eu acho uma coisa horrível, porque Machado de Assis só escreveu sobre o Rio de Janeiro e ninguém diz que ele é regionalista, certo? Eu não consigo entender por que alguém que escreve sobre a Amazônia tem que ser estigmatizado, tem que ser classificado, tem que ser rotulado como regionalista, porque o que é regionalista não interessa ao centro. Tiago dedica o seu livro, Mormaço na Floresta, que é o fundador dessa terceira fase, da seguinte forma: quero dedicar este livro às crianças caboclas da minha Barreirinha, pequenina cidade plantada no centro da floresta amazônica, onde não vivo em paz, mas trato de repartir a esperança. Mais adiante, sucede que não posso viver em paz porque vivo e convivo com crianças que, eu sei, dormem com fome. No poema Pórtico, desse mesmo livro, ele diz, citando um poema seu lá dos anos 60, A Canção do Amor Armado: volto armado de amor para trabalhar cantando na construção da manhã. Reparto a minha certeza, reparto a minha esperança e canto a clara certeza da vida nova que vem. É interessante como esse poema que nós vamos ler agora, o Lição de Escuridão, ele tem toda uma relação com esse repartir a esperança. O Tiago, o poeta, aliás, né, não vamos falar do Tiago, mas o poeta vê-se como um rio amazônico, né? Vocês devem ter noção do que seja um rio amazônico. Não existe um rio. Um rio amazônico nunca está sozinho. O rio amazônico existe porque existem outros rios e ele se junta a esses outros rios e vai até chegar ao mar. E o poeta diz que quer ser capaz como um rio que leva sozinho a canoa que se cansa de servir de caminho para a esperança. Como um rio que nasce de outros, saber seguir junto com outros sendo e noutros se prolongando
e construir o encontro com as águas grandes do oceano sem fim. Lição de escuridão. Caboclo, companheiro meu de várzea, contigo cada dia um pouco aprendo as ciências desta selva que nos une. Contigo que me ensinas o caminho dos ventos, me levas a ler nas lonjuras do céu os recados escritos pelas nuvens, me avisas do perigo dos remansos e quando devo desviar de viés a proa da canoa para varar as ondas de perfil. Sabes o nome e o segredo de todas as árvores, a paragem calada que os peixes preferem quando as águas começam a crescer. Pelo canto, a cor do bico, o jeito de voar, identificas todos os pássaros da selva. Sozinho, eu mais Deus, tu me explicas? Atravessas a noite no centro da mata, corajoso e paciente na tocaia da caça. A traição dos felinos não te vence. Contigo aprendo as leis da escuridão. Quando me apontas na distância da margem, viajando na noite sem estrelas, a boca, ainda não consigo ver, do lago grande, de onde me fui pequenino e te deixei. De novo no chão da infância, contigo aprendo também que ainda não tens olhos para ver as raízes de tua vida escura. Não sabes quais são os dentes que te devoram, nem os cipós que te amarram à servidão. Nos teus olhos opacos, aprendo o que nos distingue. Já repartes comigo a ciência e a paciência. Quero contigo repartir a esperança. Estrela vigilante em minha fronte, e em teu olhar apenas um tição, encharcado de engano e cativeiro. Então, fazendo assim uma rápida análise de algumas figuras do poema, ele contrapõe. Primeiro é o poeta falando com o seu ex-companheiro de infância, com um caboclo da sua idade. Né? Esse poema é de 1981, é datado de Barreirinha, 1981. Ele estava, então, com 45 anos. Né? Ele é de 26, me ajudem aí. Não, 50, né? 55 anos. 55 anos, ele encontra um caboclo da sua idade, não é? Um ex-menino como ele, e começa a verificar, começa a fazer uma comparação do conhecimento ancestral, empírico do caboclo, com o seu conhecimento adquirido, científico e filosófico. Mas ele vê no caboclo a vida escura que ele leva, os dentes que o devoram e os cipós que o amarram à escravidão. Nós estamos falando de um poema que está fazendo já 40 anos. A situação não mudou absolutamente nada. Repartir a esperança. O homem esmagado, sem perspectiva, não tem esperança. Sabem por quê? Porque não tem futuro. Lá, 40 anos, o Tiago tinha essa percepção. E hoje, 40 anos passados, continua exatamente a mesma coisa. Essa é a função do poeta. Levar a esperança, a perspectiva de futuro ao leitor. E aqui, neste caso, mais do que o leitor, o seu igual, o seu parceiro de pesca, de caça, de passeios. Né? O Tiago, quando chegou lá, depois de mais de 40 anos distante, ele redescobre a Amazônia, redescobre Barreirinha. Ele é a estrela vigilante em oposição ao olhar opaco, encharcado de engano e cativeiro. Porque o caboclo, no final das contas, não passa disso. Mão de obra barata, baratíssima, aliás, que chega a trabalhar por um prato de comida. Mas a poesia é maior do que isso. A poesia não apenas canta a esperança,
mas ela também denuncia a falta de esperança. Muito obrigado. Conosco também. Passamos a palavra, então, ao professor Rangel Samuel. Fique à vontade, professor. Boa noite, estão me ouvindo? Estamos ouvindo bem. Bom, eu estou de máscara, é por uma questão, vamos dizer assim, política, que eu acho que está na hora da gente usar máscara. E também porque eu estou sem internet normal. A minha internet caiu várias vezes e eu não sei se eu vou terminar a minha pequena e rápida exposição, porque a minha internet está instável. Me perdoe trazer, eu não consegui, eu não tenho a minha biblioteca aqui onde eu estou morando, que é em Copacabana, os meus livros estão na Urca, portanto, eu tive dificuldade e não tive tempo de escolher um poema que falasse de esperança tal como eu queria, mas eu trouxe um poeta, pasme, um poeta tibetano, existe poesia tibetana, tá? Chamado Dupa Rinpoche. Este é um poeta, é um homem que já morreu, e morava num mosteiro perto do Monte Everest. Eu acho que a minha internet vai cair. E, perto do Everest, e ele veio fugido no mesmo grupo que o Dalai Lama fugiu da invasão de Mao Tse-tung. Ele veio e se estabeleceu lá. E ele escrevia, a cada pessoa que chegasse, ele escrevia uns versos e dava de presente. Então, a obra dele é dispersa. E não é exatamente uma obra de autoajuda. É uma coisa que ele olhava para a tua cara e ele dizia que você precisa, talvez, ou alguém fazia uma pergunta e ele dizia, você precisa mais ou menos assim. Então, isso aqui é um pequeno texto que como eu estudei muito esse Dupa Rinpoche, e sobre esperança eu também li muito um livro, só que eu não consegui reduzi-lo. Eu tenho em algum lugar o livro O Princípio da Esperança, de Ernest Bloch, que é um marxista. Não sei se vocês concordam, mas os marxistas são otimistas. O pessimista é o espírito, é o pensamento reacionário. O marxista revolucionário acredita no futuro, acredita que o mundo, de alguma forma, será modificado, que dias virão com o humanismo. Enfim, não vai dar para a gente discutir este problema, mas o texto é pequeno. O texto de Dupa Rinpoche diz assim: mantenha o teu espírito. Não é espírito, na realidade devia ser mente. Mantenha a tua mente. A tradução não está legal. A tradução foi feita por uma amiga minha portuguesa, que eu não vejo há mais de 20 anos, nem sei se ela está viva. E ela me mandou a tradução do livro. Esse livro está publicado no Brasil, com outra tradução. Mantenha o teu espírito, eu diria, mantenha a tua mente permanentemente na alegria do instante. Aliás, várias pessoas falaram aqui, vários professores antes de mim, mais importantes e mais sábios, mais inteligentes do que a minha pessoa, falaram muito sobre isso. Inclusive, eu me lembro de ter ouvido, acho que o professor Hernani, uma referência até à física quântica, qualquer coisa assim, que faz a justaposição dos tempos, do passado, do futuro e do presente.
é uma questão que o budismo estudou há muitos anos atrás também. Mantenha a tua mente, mantenha o teu espírito permanentemente na alegria do instante. O instante, o momento presente, não é nem alegre nem triste, é real. Há um exercício e uma yoga tibetana que diz assim: você observe a respiração e o medo será destruído. Eu achei interessante este texto, porque aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro principalmente, todo mundo está com medo. Está com medo de pegar o coronavírus, está com medo do futuro do país que está sendo destruído, está com medo das desventuras econômicas. Há um sentimento menos na juventude. A juventude aqui, se eu chegar na minha janela, Copacabana, os bares continuam cheios de gente bebendo. Eu, infelizmente, gostava muito de uma cachaça, mas hoje eu não posso mais beber. Mas a juventude é isso, bebe e não tem medo de morrer. Quem tem medo de morrer sou eu, os velhos de quase 80 anos. Então, o medo é destruído no momento presente. Quer dizer, quando a gente esquece o passado sempre é triste. O passado sempre é algo morto. A não ser os poetas líricos que têm aquela saudade do passado, mas o passado é passado. É uma coisa morta. Na minha idade, por exemplo, você olha para o passado, morreram os amigos, morreram os parentes, morreu Jorge Tupi, que era um grande amigo meu. Enfim. E o futuro? O futuro é uma ilusão, o futuro não existe. O futuro O futuro... O que será o futuro? Ninguém sabe. É uma coisa completamente irreal pensar no futuro. Então, a única coisa que nós temos é o momento presente. Aí depois ele diz o seguinte: nenhuma noite é tão longa e escura que impeça a alvorada. O que quer dizer que seja qual for a tragédia ou a tristeza no momento presente, tudo passa. Eu me lembro de ter lido num livro de Hannah Arendt. Ela dizia que depois da queda do Império Romano, nada pode ser considerado eterno. Tudo acaba, tudo passa. Aliás, a grandeza, a beleza da democracia é essa. Mesmo as mais duras ditaduras, elas acabaram. Elas acabaram mesmo porque elas se corroem por dentro. Quer dizer, nenhuma noite é tão longa que não impeça a alvorada. Nenhuma noite é tão escura que não deixe nascer o sol. Quer dizer, por que manter-se o espírito no instante? Porque o instante passa. Quer dizer, as coisas tristes passam, a dor passa, mas também o sofrimento passa. E nenhuma noite é tão longa assim que não haverá o dia de amanhã. As épocas mais obscuras da história foram longas noites tenebrosas, mas passaram. O mundo do espírito, o mundo da mente, é o momento presente, onde tudo ocorre. Aí ele diz:
Aliás, eu escrevi só o presente é eterno. Eterno na diluição do momento que passa. As coisas que estão acontecendo, e é interessante observar que o momento presente, alguém falou aqui nesse encontro literário, infelizmente eu não encontrei um poema como eu queria, e eu não encontrei na internet, eu não tive tempo de procurar, mas está na internet um poema que diz, eu acho que é Vicente de Carvalho, que diz que a felicidade nós nunca encontramos, porque nunca colocamos a felicidade, a felicidade nunca está onde nós estamos, diz o poeta, e não, porque nós nunca a colocamos onde nós estamos. E estamos sempre pensando um futuro que colocamos esse futuro numa esperança individual. Não existe felicidade individual. E também é interessante que o curso da história, eu me lembro, por exemplo, de uma amiga minha, que já é muito velha, hoje quase que não fala, ela está muito esclerosada, coitada, mas a avó dela, que era uma dama da corte, uma senhora chamada Clarice Índio do Brasil, ela tinha uma mansão aqui na época da gripe espanhola, e ela transformou a casa dela, que era tão grande que tinha até um zoológico, ela transformou a casa dela num hospital. Ela abrigou todos os que estavam doentes na rua. E contratou, era muito rica, contratou vários médicos e enfermeiras. E ela conviveu com tudo isso dentro de sua casa. E não pegou a gripe espanhola. Então, você vê que acho que a felicidade está nos outros. Eu me lembro muito bem da minha avó, que ela passava as tardes todas rezando pelos outros. Ela rezava, porque ela ficava numa cadeira de embalo, a tarde toda rezando. Ela nunca ia à missa, ela nunca foi a uma igreja, assim, não ia à igreja, templo. O templo, o templo era dentro dela. Então, ela estava rezando pelos filhos, ela estava rezando pelos netos e pelos vizinhos doentes. E ela, engraçado, ela não era uma pessoa piegas, devota. Ela até dizia umas pornografias engraçadas, que eu não vou repetir aqui, e ela dedicava aos outros, morreu com quase 100 anos. Ela é um dos meus modelos, digamos assim, de paz. Eu acho interessante que nós não pensemos no nosso caso de estarmos isolados em quarentena o ano todo, como uma coisa insuportável. Na realidade, hoje nós temos a internet, nós nos conectamos. Eu, por exemplo, estou conectado aqui com amigos de Manaus, do Piauí e outros. E, quer dizer, nós temos hoje uma capacidade de comunicação, de extensão,
da nossa relação muito maior do que tínhamos no passado. E tudo tem, portanto, dois lados, dois aspectos. Um aspecto muito ruim, quer dizer, eu não acredito que o próximo ano será bom, eu não acredito nessas vacinas. A gripe espanhola durou 3, 4 anos. Eu não acredito que a gente saia dessa com facilidade. Mas eu acho que tem um lado bom. Eu acredito que com a mudança política que vai haver, na realidade, e que já houve, por exemplo, a mudança, a saída do Donald Trump dos Estados Unidos, mexe com o meio mundo. Para onde vai os Estados Unidos, a América Latina toda vai contra ou a favor. O jogo político vai ser modificado. E eu não sei o que vem aí. Eu acredito que, embora nós sejamos, digamos assim, estejamos na periferia do capitalismo, mas eu acredito que as coisas podem mudar. E a situação atual que nós estamos, também ela está muito corroída. Na realidade, nenhuma noite assim é tão longa que não acabe. Eu acredito que que o dia vai surgir, que esse aqui é, a meu ver, o processo revolucionário. Não é a luta armada, é a dialética, a velha dialética hegeliana, que faz as coisas acontecerem. Muito obrigado, desculpe eu não trazer um poema conforme eu queria. Muito obrigado, professor. Nós deixamos de projetar, eu gostaria de projetar em tela, eu gostaria de nominar todos que se fazem presentes aqui no nosso encontro de hoje. Agradecer a Zé Maria Pinto, Elmar Carvalho, Hernandes Tirana, Luiz Ayrton, Carlos Evandro, Socorro Rios, J.L. Nascimento, Diego Mendes Souza, professor Rogério Samuel, Francisco Carlos. Agradecer a todos os que estiveram presentes nesse encontro de hoje. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Boa noite. Boa noite.